E vou só abrir aqui o calendário, galera, para deixar pra gente ver. Eu vou abrir pelo daqui. Cadê? Nossa, cadê o calendário de Machado? É o roxinho. Aqui. Bem, está gravando, gente. Vão mandando, por favor, Lá na aba. as dúvidas, qualquer coisa, fiquem à vontade. Vamos começar. Aqui. Vamos começar conversando, né? Nos apresentando também. Jamile, Karine, nós somos fundadoras do Clube Livre sobre Livros. Se você em algum momento participou de alguma leitura, bem-vindo de volta. Se você está no clube em alguma edição, se é a primeira vez aqui, bem-vindos também. E hoje vai ser uma live bem assim, especial, porque nós estamos juntas, fisicamente, pela primeira vez em 2 anos de clube. Se eu não me engano, acho que a gente se conheceu esse fim de semana. Oficialmente. A gente fez 2 anos de clube agora em setembro, que a gente começou a primeira edição e foi em setembro, mas que a gente já estava se organizando para poder iniciar já tem há uns meses atrás. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês, mostrar o calendário, tirar as dúvidas e fazer o nosso lendo ao vivo. Isso. Deixa eu primeiro mostrar o calendário. Opa, peraí, só um instantinho. Então, aqui, eu acabei abrindo no Canva mesmo, gente, só para mostrar o calendário rapidinho para vocês. Então, como a gente conversou hoje, dia 29, deixa eu voltar lá para a página. Dia 29, a gente estamos iniciando agora a leitura ao vivo. E essa primeira semana, a gente vai ler até o capítulo 20 e... Ai, meu Deus, peraí, só porque eu tô nervosa. Não, nervosa não. Eu não fico nervosa, não. Até o capítulo 29, tá? E aí, próxima semana, do 30 ao 48, ao 58. E aqui no dia 14, que a gente vai ter a gravação, uma segunda-feira. Geralmente leva umas 2 horas, algo nesse sentido. A gente vai ler toda essa meta até os 58 que a gente estabeleceu, tá? A gente vai discutir, resumir, conversando com vocês, capítulo a capítulo, tudo isso. Então, deve demorar um pouco, deve ser uma live mais extensa. A gente deve começar por volta das 8 horas, a gente avisa vocês direitinho. E no Dom Casmurro, como ele é gratuito, eu acabei separando só 2 lives pra gente. Essa e a do final. Mas, no Clube Fechado, que esse é o nosso calendário, depois no Casmurro a gente vai ter Cândido Otimista, e esse é um livro curtinho, então ele vai ser só a live inicial e a live do final. A gente vai ter Tristan Shandy. E Tristan Shandy, como ele é um livro maior, eu acho que eu separei 3 ou 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 encontros. Viagem ao redor do meu quarto, eu separei um encontro só. E Memórias, eu separei ao vivo 1, 2, 3. 3 encontros para Memórias, tá? E lembrando que aqui na parte gratuita é só Dom Casmurro, tá? E sintam-se à vontade em participar conosco da leitura do restante. Lembrando que tem cupom de desconto. Não vou encerrar agora, tá? Acho que vai ficar livre até o próximo mês. Então, podem usar, fiquem à vontade. Se a coisa apertar também, manda mensagem, a gente conversa, tenta oferecer um desconto maior para ajudar. Não fiquem acanhados. Eu e a Jean, a gente tenta sempre ser muito democrático, tanto com o valor como com o acesso ao clube. Não sei se tem alguém aqui que nunca leu com a gente, mas tirem as dúvidas, mandem mensagem. E o que acontece? Eu e a gente se orgulha de tentar sempre fazer um clube raiz. A gente quer que as pessoas leiam, falem sobre a leitura, compartilhem suas experiências. Então,
Achou algo interessante? Achou um link de imagens? Manda. A gente quer que vocês realmente agreguem da melhor forma possível com a experiência de leitura. E vocês vão ver que Machado tem muita fortuna crítica na internet. É difícil escolher qual você vai ler. A gente vai tentar mandar semanalmente alguma fortuna crítica de Dom Casmurro, com temas que a gente vai escolher, mas sinta-se à vontade de mandar outras coisas, tá? Mas semanalmente a gente vai escolher algum artigo, alguma coisa para mandar para quem quiser ler extra e complementar, fazer a leitura também. Machado tem muita coisa, muita coisa. E também a gente tem um box de Machado, eu ganhei do clube. Eu comprei. Do pessoal do clube, na verdade mesmo. A Cá ganhou outros livros também para o clube, mas eu ganhei esse box e lá também tem uma parte de fortuna crítica, que eu não sei se está disponível na internet. Eu vou dar uma olhada, se não tiver a gente fotografa e manda para vocês, tá? O que estiver de Dom Casmurro. E para quem não conseguiu acompanhar ou entrou agora, e eu vi que o pessoal entrou há pouquinho tempo, uns 15 minutos, já tem um vídeo da primeira meta da leitura da biografia. Lembrando que essa biografia aqui, ela é um estudo crítico, é premiada, e ela foi publicada antes da morte da autora. A autora morreu em 1959, então ela tem uns bons anos. Então a gente vai ter aqui até algumas divergências, eu já comentei no vídeo, sobre alguns fatos que depois foram confirmados ou desmentidos, porém, todavia, entretanto, a gente não tem muito estudo crítico nesse sentido como prêmio, algo muito próximo à vida de Machado. Então, ela foi a primeira pessoa a falar assim, não, eu quero fazer um levantamento sobre quem foi esse homem, né? O homem por trás da obra. E a Bíblia que a gente está usando, só para quem não sabe, a plataforma é essa, da Lúcia Miguel Pereira. Lúcia Miguel Pereira. A gente está usando ela de base. E quem quiser ler essa bio, já explicou, no site do Senado, 12 a 13 reais. 13 reais, frete grátis. E chega, tá, gente? Muita gente comprou, chegou tudo direitinho. E quem teve problema foi resolvido. E a gente está até comentando, quem já leu alguma biografia do Stephens vai ver que lembra. Isso. E eu estava até questionando assim, gente, mas eles são contemporâneos, não tem como um ter lido o outro e se inspirado. Eu acho que é algo de estilo mesmo, algo bem estilístico. Porque lembra mais um ensaio biográfico com uma aclamação, uma coisa meio poética. Vai ter excesso de vírgula por conta disso. Se alguém estava falando assim, nossa, tem muita vírgula. Vai ter excesso de vírgula por conta disso, porque quer dar pausas reflexivas, sabe? Então, ela tem um pouco disso mesmo. Porque ao mesmo tempo que traz os fatos, traz também comentários. E é uma exaltação, porque tanto o Steven como ela vai fazer essa questão de, assim, falar bem, eles eram fãs, então tem um trabalho aqui de fã também por trás. O Stephens vai escolher que ia biografar por aptidão mesmo, né? Gente, vocês têm que ler do Nietzsche. É uma passação de pano. Então, vai ser bem interessante. E também indicamos que quando vocês puderem conhecer esse autor, ele tem umas biografias bem interessantes e é mais ou menos nesse estilo aqui. E eu acho que é isso. Gente, deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa específica. A Débora tá perguntando se o microfone dela fechou. Não, a gente fechou, Debs. Mas não tava fazendo barulho, não. Eu só fechei porque eu vi que você tava preocupado. A Duda falou que tá gostando muito desse livro. Dom Casmurro ou a biografia? A Mari já acabou Dom Casmurro, gente. Ela falou ontem. Vai ser, acho que minha terceira ou quarta releitura. Vai ser minha segunda. Mas eu li há muitos anos, muito nova. Então, enfim, só assim, para quem quiser saber, essa versão que eu estou usando no Kindle, a versão que está no Kindle Unlimited da Príncipes, né? Isso. E o pessoal pergunta, que edição escolher? Que edição escolher? Gente, é por gosto. Porque fortuna crítica não falta na internet, então não é por, essa aqui é melhor do que a outra, o que tem de material de apoio, porque tem muita coisa na internet. E é por questão de edição, de você gostar da edição e tal, e ter essa dica, que está no Kindle Unlimited. Na nossa cabeça, Machado merece uma edição bonita. Então, assim, uma edição bonita, capa dura, podendo no seu bolso, adquira. Mas se você não puder, compra baratinha, 10, 12 reais, vai suprir super bem. Porque não tem essa questão de tradução. E tem na internet, ela tá de livre acesso, né? Então vocês podem baixar, domínio público, pode baixar PDF e compartilhar PDF sem medo de ser feliz, porque é domínio público.
Isso aí. Tá bom? Então, vamos começar a leitura? Já vai ler para mim. Tá bom? Então, Capítulo 1 do título. Eu tô me sentindo envergonhada, porque eu sempre li sozinha olhando pra câmera, e agora eu tenho um público real. Enfim. Então, capítulo 1 do título. O título é Dom Casmurro. Vamos lá, vamos ver. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, ele riu, né? Tá lá no trem e encontra assim, chapéu, coisa característica de época, né? Isso a gente já vai se ambientando na época. Qual é o meio de transporte? Tem trem. O que as pessoas vestiam? Roupa com chapéu. Então, o chapéu já era conhecido, marcava, já vi aquele chapéu daquele cara, né? Então, isso a gente já vai se ambientando e reconhecendo. Porque o chapéu só caiu em desuso com o começo das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque não fazia sentido as pessoas ficarem correndo para lá e para cá com o chapéu. Porque se você não estivesse dentro de casa, automaticamente você tinha que estar com chapéu. Um capzinho, ou um chapéu mesmo. Então, assim, todos os homens usavam chapéu. Chapéu, boi, não, né? Em público, assim. E ele vai começar a falar que ele cruzou com esse rapaz, né? E eles vão ter um diálogo aqui. Já pega agora isso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos, os caras me ouviram, tava dormindo, né? Disse que não era tão mal assim. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Isso é importante, a gente vai falar já, que vai explicar o que é Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostavam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Então, o apelido pegou, esse nome é um bullying. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhete. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispense do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Muito bom os recadinhos, né? Não consulte dicionário. Sabe o que a gente faz agora? A gente vai e consulta. Porque o que acontece? Nós temos um narrador em primeira pessoa. Nós temos um livro de memórias, então ele vai contar sobre o passado. E todo narrador em primeira pessoa não é confiável. A gente tem que ler duvidando e questionando como ele apresenta essa realidade para a gente. Então, quando ele fala assim, não consulta dicionário, ele está nos induzindo a cair no erro. Por quê? Casmurro representa alguém fechado, retraído, que resmunga, que fica ruminando ideias. Então, ele é uma pessoa que guarda mágoa. E ele é uma pessoa facilmente fechada. Pouco social. Exatamente. E o dom é para trazer um ar nobre. Então, literalmente, eles estão falando que ele tem um senso de nobreza muito grande, que ele se acha muito importante, e ele é uma pessoa que guarda, que tudo tem um peso muito grande para ele. Então, nós já podemos começar a criar um juízo de valor desse narrador em primeira pessoa. E lembrem, ele está tentando nos manipular, nos levar, nos induzir, né, a comprar a ideia dele. Isso é muito interessante, gente. E poucos autores sabem fazer isso tão bem. Eu até pensei em chamar meu marido a partir de hoje Dom Casmurro, mas eu não quero que ele me chame de Capitu. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que ele pôs o vulgo de homem calado e metido consigo, que é o que ele aceitou a carapuça para ele como uma pessoa reclusa e fechada. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Dom Pedro, Dona Ana, né? Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui, até o fim do livro vai este mesmo. O meu poeta
do trem, ficará sabendo que não lhe guarda rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores, alguns nem tanto. Eu não entendi. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores, alguns nem tanto. Não entendi. Eu acho que ele está basicamente... Oi, sogro. Eu acho que ele está basicamente dizendo que a gente pode compactuar a história dele, né? Um livro seu. Tem a autoria dele. Enfim, acho que é meio isso que ele quer dizer mesmo. Vocês querem comentar alguma coisa do capítulo 1? Os capítulos são curtinhos, que você fala assim, eu falei, Jamile, 29 capítulos, são curtinhos, gente. É muito curtinho. São muito curtinhos, a gente deve ler, Cá falou 2, eu acho que a gente vai ler mais aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando, né? A Duda falou que está gostando muito da biografia. A Lili falou que bom dia, muito bom ver vocês duas juntas. A Cíntia também falou que está muito feliz. Mari falou que deu bom dia, falou que acabou no Casmurro hoje, essa manhã. A Mari já acabou. A Magali falou que leu na escola, vai reler agora. Débora também leu na escola. Eu também, gente. Patrícia Tesouro falou que está lendo pessoalmente para mim, exatamente. Agora é pessoalmente, gente. Adoro ouvir ela lendo os livros. A Duda falou que só iniciou, que vai acompanhar as metas agora. Cíntia falou que está muito empolgada de vir nós duas juntas, que esqueceu de pegar o livro. Patrícia também, sorte que estava perto. Jaque, minha irmã, falou que vai ser a terceira releitura também. E Bia falou que o encontro de hoje é a realização de um sonho do clube, verdade. Sim. Mandei para vocês a nota da Antofágica explicando que Casmurro pode ser até malicioso, porque o que acontece? Eu já falei com vocês que a gente tem um português antigo, e algumas palavras que hoje têm um sentido, há 100 anos atrás, poderiam ter sentidos diferentes, né? Então, naquela época, tinha alguma coisa de malicioso também. Sogro, fica à vontade, viu? Não. Deixa eu atrapalhar. Aí a Jéssica falou que gosta demais de livros com narradores não confiáveis. E a Stephanie falou que tá amando ver as duas juntas, empolgadíssima com essa leitura. Que bom, gente. E acho que alguém comentou que hoje é aniversário da morte do Machado. Foi a Quênia. Foi totalmente ao acaso, gente. Eu e a Jamila, a gente tem dessa, sabe? É Deus, é o destino, é o universo, a gente acerta umas coisas. Sem querer, umas coisas nada a ver. Gente, meu Deus, a gente não pensou nisso não, tá, gente? Foi acaso. Aí ela falou que vai ser a primeira vez lendo Machado. E você vai começar por um. Muito bom. E o interessante é que esse autor, esse narrador em primeira pessoa, ele é um narrador-autor. Então, ele não só está te contando uma história, ele está escrevendo um livro para você em primeira pessoa. Então, ele falou do título, agora ele vai falar do livro. Então, não é só um narrador em primeira pessoa, é um narrador-autor. E interessante que em Memórias Póstumas a gente vai meio encontrar também isso. E o legal, eu acho que a forma como ele vai abrindo o livro é para aproximar o leitor dele. Ele como autor e como pessoa que vai participar também da história que ele está contando. Então, é muito mais fácil a gente compartilhar as dores desse personagem /autor, porque ele vai aproximar a gente dele. Então, gente, esse livro... Cuidado. Ele é um jogo psicológico maravilhoso. Eu acho que só quem conseguiu, talvez, fazer o mesmo jogo foi mesmo, a gente sempre vai falar disso, o Nabokov. Com Lolita. Porque também é um narrador em primeira pessoa, autor. Então, aproxima muito. E o Bloom, ele tem um livro de crítica literária que ele fala sobre, acho que, os 100 maiores escritores de todos os tempos, e Machado está lá. É o cânone ocidental. Acho que é assim. Acho que é o cânone ocidental mesmo, que ele colocou. Que ele coloca, acho que é o único brasileiro. É o único brasileiro. Isso. É isso mesmo. Caiu essa questão na minha prova. Sério, que legal. E foi exatamente essa pergunta. Vamos lá. Então, capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Então, uma vez, esse ambiente... Eu estou falando umas coisas que podem parecer muito básicas, mas a gente está lendo um livro do século XIX. Então, é pena, tá? Que vai escrever. Então, são coisas para a gente se ambientar, se colocar e se acostumar com a linguagem, com os costumes, para a gente ir entendendo e se ambientando mesmo, tá? Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo.
Mas vai lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Velho a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que fiz. É o mesmo prédio assobrabado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal dessas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e aos centros da parede, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com nomes por baixo. Quem é Massinissa? César Augusto. Numídia. Tá. César Augusto e Nero foram imperadores de Roma, né, do período da Roma Império. Enfim, César quase foi imperador, morreu antes. Augusto foi o primeiro e Nero o mais doidão. E Massinissa, como a Cá falou, é esse. Então, olha a ambientação também da casa típica, tá? E tem uma questão também muito importante. Volto a repetir. Olha como ele vai apresentando para a gente o caráter psicológico desse narrador. Ele é uma pessoa apegada às ideias e ao passado. Portanto, que ele recria o paraíso de infância na maturidade. Ele replica a casa de infância quase exatamente. Ele está contando um segredo aqui para gente, que ele pediu para reconstruir exatamente do jeito que era a casa de infância. E olha o caô que ele joga aqui pra gente. Não alcança a razão de tais personagens. Não sabe por quê. Será que não sabe por quê? Que ele não pensa, se identifica de alguma forma? Sonho de grandeza. Ele pegou grandes líderes de várias nações. A casa já estava lá, alguém botou, mas ele quis reproduzir os mesmos personagens também. Quando fomos para a casa de Mata Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tem o chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavador. Chacarinha, o que seria? Estou pedindo para cá fazer meu auxílio aqui para a gente. Na leitura, gente, para quem não sei, quem não tem hábito de ler, a gente vai parando para ver mesmo, procurar. Gênero de árvores e arbustos semelhantes a pinheiros. Tá, então deve ser flores mesmo que ele tá falando. Isso, jardim. Tá falando do jardim, isso. E casuarina deve ser a mesma coisa. Uso louça velha e mobília velha, que a Cá falou, apegado ao passado. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. Então, até essa sensação que ele tinha, e olha, assim, e a vida interior é pacata, ele é recluso, ele é casmurro, né, tudo, Machado vai construindo todas as ferramentas em todos os sentidos para dar a gente a impressão de quem é essa pessoa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Não deu muito certo. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltasse os outros, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E essa lacuna é tudo. Olha que coisa densa e incrível aqui, né? Ele quis recriar o passado. Se fosse só a questão de ter as pessoas que já se ausentaram, que não estão mais aqui, seria mais fácil. Mas não ter ele é o pior. Então, ele nem se reconhece mais com aquele adolescente anterior. Ele muito mudou. E a gente vai entender isso aqui. Ele tenta recriar o passado e não consegue. Porque, como assim, o exterior, a casa, os objetos, são os mesmos ou muito parecidos, mas mesmo assim ele não se sente aquela pessoa. Então ele tem uma grande mudança. Shaq tá aqui, gente. A Shakira acabou de derrotar na cara de Cadê. Meu Deus. Ela é assim. Ela pode. Tão boazinha. Gente, ela é muito carente. Vai lá pegar um carinho de tia Jaque. Ela foi. Vamos continuar. Essa lacuna é tudo, o mais importante, né? Que é a falta dele mesmo.
O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Essa história de para conservar, por exemplo, a juventude, pintar a barba e tal. Então, é meio que ele está tentando conservar coisas da juventude, mas não tem mais, porque a ciência mudou, tudo mudou. Então, não tem como voltar tudo ao mesmo. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Morreu, né? Campo Santo, né? Estou lá embaixo da terra, né? Estudar geologia. Adoro. Eu vou puxar d'água, meu Deus. Quase. Gente, Machado, ele vai ter essa ironia muito fina, tá? Muito bom. Isso foi maravilhoso. Eu vou pegar assim, umas piadas mórbidas que você fica, meu Deus. Eu vou falar isso agora. Vou estudar geologia dos Campos Santos. Morreu. O que é arrasta pra cima perto de geologia das Terras Santas ali? Dos Campos Santos. Quantas amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Então tem algum traço de coisa antiga, né? Nessas pessoas também, enfim. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco aparece e menos falo, distrações raras. O mais do tempo é gastar em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Então, a rotina dele, ele faz isso aí enfim. Uma vida tranquila, ele quer passar que tem uma vida pacata e é isso. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos relativa à cidade. Quem é? Ele foi um conego, escritor e professor do Brasil Imperial, era conhecido como Padre Perereca, devido à sua baixa estatura, e é o autor de Memórias para servir a história do Reino do Brasil, importante documento do período da corte portuguesa que esteve no território brasileiro. Então ele foi um autor ali aclamado, que reverenciava a família nobre na época. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstruir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Então ele vai trazer suas memórias, tá? Talvez a narração lhe desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Então, acho que está falando do Goethe mesmo. Isso. Não sei se é o Christoph Mahler ou do Goethe. Não, fala é do aí. Goethe. Do Goethe. A nota de Goethe. Tá bom. É que eu não vou lembrar, né, gente? O verso específico, se é do Fausto ou não. Mas bom, muito bom. Então, deixa eu só mudar aqui de página. Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vieram vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras, muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Muito bom, muito bom. E olha que legal como o próprio autor, narrador, ele vai se contradizendo, né? Dentro da história ali do Dom Casmurro.
Ele fala que esses grandes homens que estavam na parede da casa dele não eram de importância, já Não estavam sabe lá. por quê. Mas aí depois ele se equipara a eles no final. Então traz que ele tem um sentimento de grandeza. E ele, olha aqui que ele vai fazer uma invocação às musas no final desse capítulo. Ele não chega a falar as musas, mas evoca que vai trazer a tarde. Então ele quer falar sobre algo que ele considera grandioso, quase como se fosse a própria Odisseia da vida dele. Então, assim, gente, nós temos um personagem muito interessante. Ele, por si só, já vai abrilhantar muito a leitura. Lendo os comentários, né? A Kenia falou que ama essas coincidências. A Bia falou que tá doida para ver as reações no grupo, que ela leu 3 vezes, cada vez ela pega mais referências. Gente, esse livro, para mostrar a genialidade de Machado. E olha que Memórias Póstumas ainda é considerado melhor. Você pode ler 10 vezes você vai ver uma camada diferente, novas informações. É incrível, 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 incrível. A Aline falou que vai ser releitura, leu pela primeira vez também muito nova. Kenia falou que vai ser a primeira vez que lê, que não leu no colégio. Raquel leu no colégio também, mas mal lembra. Su falou que leu Memórias Póstumas esse mês e já vai ler Dom Casmurro com a gente, maravilha. Patrícia já assumiu o título, é Dom Casmurro mesmo, exatamente. Jaque falou que leu ali mês passado, que não leu muitas obras de Machado, mas que gosta muito. Dom Casmurro é sensacional, vale a releitura, quantas forem. Aí mandou uma foto da gente aqui, né, nos bastidores, para vocês. A Raquel falou programa de TV. E ela falou que acabou de ler Quem Faz a Borba dele. Gente, é muito bom. Olha, tudo que eu li dele é muito bom. Isso, show. Aí Raquel falou que gosta da interpretação de Jean, também gosta. Adoro ouvir ela lendo de gente. Valéria concordou, maravilhosa. E Mari falou que vindes outra vez, inquietas sombras. Alguma coisa o perturba. Pois é, gente, vai vir. Boa, isso mesmo. Rebeca, primeira vez lendo e amando. Você vai amar. Isso aí. Você vai amar. Vamos ler mais um? Aí, gente. Eu vou ler mais uma, a gente para e eu vou encerrar, tá? 3 capítulos mesmo. A denúncia. Quem vai denunciar o quê? Vamos lá. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata Cavalos, o mês novembro, o ano é que é um tanto remoto. Mas eu não hei de troçar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era 1857. Então não é nessa casa agora, tá? É a casa de Mata Cavalos, aquela anterior lá, e o ano 1857. Ele jogou pro alto em 1857, ele falou que não lembra. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. Agente do Pádua. Então vamos entender o que é isto. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade. Porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los, né? Como é que vai pro seminário, né? Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar. Em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos desde aquela grande enchente há 10 anos em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois é de crer. Mano Cosme, você que acha? Então a fofoca já tá rolando ali. Tio Cosme respondeu com um ora, que traduzido em vulgar queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora, oxalá tenha razão. Mas creia que não falei senão depois de muito examinar.
Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário o quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem esse ganho principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe e depois a igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o império. Falando é dos cargos altos que os clérigos já alcançaram. Governou com a cara dele, atalhou tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero é dizer que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, mana Glória, há mesmo necessidade de fazer um padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que, bem pensando... Você acha, prima Justina? Eu? Verdade que cada um sabe melhor de si, continuou tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos... Mas é que é isso, mana Glória? Está chorando? Ora esta, pois isso é coisa de lágrimas. Opa, perdão, desculpa. Eita, perdi. Minha mãe assou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala, mas outra força maior, outra emoção, não pôde ouvir as palavras que o tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Então, é isto. Vamos aos comentários. A gente já é transportado por um caos de família, né? Que promessa foi essa? Será que foi para sobreviver? Estava para morrer? O que foi você? E tal, não lembro não, viu, gente? Alguma promessa importante para ela fez de dar o menino como padre para a igreja, né? E aí ela começa a chorar quando vê essa possibilidade talvez não acontecer, e quando pressionam ela, se faz uma promessa, enfim. É porque talvez o menino Bentinho não dê para padre, né? Não tenha vocação para tal. Então, vamos seguir aqui para os comentários. Primeira vez, lendo e amando, Renata. Fiquei na dúvida ao entrar no clube de leitura, pois já li há pouco tempo Memórias Póstumas e o Alienista. Só faltava Dom Casmurro, que é gratuito. Mas pensei, tão baratinho, vou reler os outros. Não me arrependi. Seus comentários são riquíssimos. Gente, que bom. Que bom. Ai, Mari falou, José Dias é puxa-saco, sabia agradar. Não vou falar nada. Raquel, não lembro de nada disso. Nem parece que eu li um dia. Quem nunca, né? Mas nossa, eu também não lembro de muita coisa. Algumas coisas assim, vão me vendo na memória. Da promessa eu lembrava, dessa história inicial e tal, mas na casa que recriava, eu não lembrava, por exemplo. Que recriava a casa, que recriou a casa. Então, tem alguns detalhes que na primeira vez... Se a gente não souber muito bem o que esperar, vai passando batido. Até porque, como a gente já falou, tem muita crítica na internet e cada um vai trazer um olhar diferente dessa obra. A gente vai ter arquétipos, a gente vai ter quem defende um dos pontos altos aqui, que poderia ser a traição e não a traição. Tem quem fale sobre a questão do narrador não confiável, seu ponto alto. Para mim, gente, sempre vai ser a ironia, sabe? A ironia do Machado ao contar uma história que muitas das vezes parece simples, para mim essa é a grande ironia, é o carro-chefe de todos os livros dele. Então, é o que eu gosto de ler. E algumas pessoas, eles vão com uma ideia talvez um pouco diferente do que seria a escrita do Machado, e quando percebem que ela se parece muito simples, mas que na essência é muito difícil. Tem requinte, e ele vai falar muito sobre mitologia grega. Viu? Ele já citou aqui... mitologia no geral, né? Mas ele já trouxe aqui o pessoal ali de Roma, ele já falou sobre quase um tom épico, né? De estou invocando algo para começar a contar uma história. Isso é de poema épico. Então, assim, gente, vai ser muito interessante. A Patrícia falou que eu preciso sair, mas que ela vai ver depois. A gravação está imperdível, que bom. O pessoal está entrando agora. Bem-vindos. Gente, essa gravação vai subir, tá? Vou subir daqui a pouco a gente sobe.
Vou subir para o YouTube, o pessoal que está aqui no aberto, e quem está na plataforma vai direto para a área de membros. Lembrando, tá, gente? Apenas a leitura de Dom Casmurro vai ser 100% gratuita. Tudo que acontecer, vai acontecer aqui, tá? Não vai ficar nenhuma informação só na área de membros quando a gente está falando sobre a leitura de Dom Casmurro. Porém, todavia, entretanto, acabou Dom Casmurro, para continuar lendo, tem que assinar. Já mandei o link, o valor está acessível. Qualquer coisa, mandem mensagem no privado que a gente conversa e tem cupom de desconto, 10%, tá? Não deixem de usar, porque eu sei que faz diferença. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Se por acaso vocês sentirem, assim, a princípio eu tinha colocado só 3 encontros. Esse, o do meio e o do final. Se vocês sentirem necessidade de fazer um outro, a gente tenta se organizar, tá? É que como esse da parte gratuita, a gente não consegue toda semana se reunir como a gente faz. A gente tem outros clubes em que a gente já se reúne toda semana. Então, eu acabei reduzindo para esses encontros, mas se você sentir a necessidade, a gente faz e vamos conversando aqui. Eu só vou pedir para o pessoal, na semana, se limitar a comentar com spoiler aberto, só o que for da semana. O que for comentar de coisa para frente, que já está acontecendo da semana para frente, usar a ferramenta de spoiler, tá bom? Porque para não atrapalhar a experiência de outras pessoas, se algumas pessoas não gostam. E me lembrem, tá, que eu esqueço, que eu vou mandar um videozinho mostrando como é que funciona a ferramenta de spoiler, para caso alguém não saiba usar. Tem gente que é nova aqui no Telegram, não sabe muito das funcionalidades, a gente explica. Lembrando também que o clube ele vai começar a ser alimentado conforme o andamento, porque a gente faz muito encontro ao vivo. A maioria das gravações, os insights, as informações é sempre ao vivo com vocês para gerar interação mesmo. Pouquíssimos vídeos são pré-gravados, tá? Normalmente tudo acontece ao vivo. Então, quem entrar na plataforma ainda tem pouco material, mas vai subindo conforme o andamento. Você vê que no final tem muita coisa. Isso. E o que acontece? Nós estamos finalizando Roma, já finalizamos a edição do Amor semana passada, e agora em novembro a gente vai iniciar do Medieval à Renascença. Deixa aqui o convite aberto, tem link também, cupom de desconto. Vai ser uma aventura incrível. Não conseguiu participar das outras edições, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir criar uma base legal para vocês. E nós vamos ler, assim, acho que o que mais enche os olhos, né, acaba sendo a Divina Comédia. A gente vai ler Beowulf, que é um poema épico do período medieval, mas a gente que vai falar assistir sobre... a animação, eu já digo, desculpa atrapalhar, mas a gente vai assistir a animação. Vocês se preparem, que vai estar incrível. Eles usaram a carinha da Angelina Jolie para poder fazer um monstro lá super legal. Só falo isso. A gente vai ler Beowulf, começa né? A Renascença, meninas? Hã? Quando começa a Renascença? 24 de novembro. Tá. Em dezembro estaremos no inferno. Lendo o inferno. Eu não sei, viu, Cá? A ideia era começar para o Natal, mas eu tava vendo o calendário, porque a gente tem que ler Beowulf antes, a gente tem que ler a vida de Dante antes para começar ele. Porque vai ter Beowulf, a vida de Dante do Boccaccio, que batizou a Divina Comédia. A Comédia Divina Comédia. Depois a gente vai ter o Príncipe. Nossa, não, e no meio disso vai ter ainda Decamerão. A gente vai selecionar algumas histórias, mas eu vou criar um calendário paralelo para quem quiser ler tudo. Olha, talvez a gente abra uma live hoje do nada para poder finalizar esse calendário com você. Vamos ver. Se a gente tiver tempo, de repente a gente abre e aceita. A gente vai falando, conversando com vocês e vendo como é que vai ficar. Vamos ver. E esse Beowulf não é difícil? Qual? Vamos descobrir. Esse não vi ainda. Mas aí a gente sempre se vira. É poema? É cântico? Como que é? É poema épico. Mas assim, eu acho que a edição que a gente tem... Oi, cadê minha edição? Não tá aqui fácil, não. De qual? Do Beowulf. Existe uma tradução, assim, em uma língua antiga, ele foi escrito em uma língua antiga, e aí o Tolkien fez uma tradução para o inglês moderno. Então, existe no Brasil uma tradução que é do inglês moderno do Tolkien. E existe a tradução que é a que a gente indica da 34, que é direto, do inglês antigo. Tá? Então, a gente vai usar da 34. Mas quem quiser ler pela do Tolkien,
pelo símbolo, né? Que ela representa. E também tem a questão do valor e a dificuldade de achar. É bem difícil de achar. Mas eu acho que não tem muito erro. E o que acontece? Não é um... Oi? A da 34 é difícil de achar? Não. Aqui é a tradução do inglês do Tolkien. Do Tolkien é um pouquinho mais difícil e mais caro. Mas a da 34 é mais acessível, mas assim, ainda é um custo elevado. Aproveitem a promoção que vai rolar agora, semana que vem, né? Isso. A gente vai mandar para vocês, de novo, separado, até para vocês verem, assim, fotos, quais são os livros que a gente vai ler nessa edição. E na edição que vai ser logo depois de Machado de Assis, que a gente já tem uma edição a começar após Machado de Assis, que vai ser a edição Laços de Família. Quem está no clube já sabe, que a gente montou junto a edição, e vai ser uma edição que a gente vai conhecer umas famílias aí, disfuncionais, funcionais, formação, meio doido e tal, né? Vai ser interessante. E vai ter de tudo um pouco, gente, vai ser muito interessante. E a gente vai conseguir... Tem os maias. Vai ter os maias. E a gente vai conseguir fazer uma viagem um pouquinho aqui no globo, porque a gente vai pegar famílias de outras etnias, tá, gente? A gente vai ler os maias, Pachinko, O Poderoso Chefão, faltam duas. Laços de Família da Clarice, que são, enfim, várias histórias, e O Jardim Secreto. Gente, são 5 livros, 4 meses. Vai ser muito bom. Lembrando que o da Clarice é curtinho. O da Clarice são 100 e poucas páginas, 144. Então a gente vai ter um grande momento, assim, sabe? O pessoal chegou aqui a comentar. A Kina falou que foi ótimo, menino, já estou gostando da leitura. A Magali falou que assistiu o Buffy com os filhos quando era pequena. E agora que eu falei da Angelina Jolie, ela lembrou. A Gá falou que está ansiosa por Laços de Família. E eu acho que é isso, gente. Esse primeiro encontro, lendo ao vivo, é realmente para vocês sentarem, pegar o livro e sentirem. A gente sempre tenta trazer esses comentários para poder já direcionar vocês para o que vocês podem observar, as curiosidades que vêm. Mas, realmente, as edições, elas estão muito parecidas. Por exemplo, esse texto aí que a gente estava lendo, que está disponível no Kindle Unlimited, que é da Príncipes, é super baratinho e é exatamente palavra por palavra o que está aqui. A única coisa que tem diferente é que aqui tem algumas notas. E tem uma outra edição daquela Panda Books. Isso. Que também tem algumas outras notas. Só o da Panda Books talvez vocês possam não gostar, porque traz um quê juvenil. Então as notas é tipo falando com adolescente. Parece um scrapbook. Eu peguei aqui algumas coisas e fiquei assim, eita, meu Deus! Mas tem muitos comentários e várias notas. Então, assim, vai do gosto realmente de cada um. Mas vocês vão mandando mensagem, vão conversando. Eu e a gente tenta ficar o mais disponível possível. Esse final de semana foi corrido. A gente ficou off esse fim de semana. A gente quase não respondeu vocês, porque a gente estava curtindo aqui. Mas daqui a pouco a gente volta para a rotina. E amanhã a gente já tem o último encontro de Covardes, o pessoal lá de Roma, que também é uma edição que a gente está quase finalizando. E lembrando que todas as edições do clube estão disponíveis como acervo, tá? Se você quiser adquirir, precisar de uma ajuda, um cupom, alguma coisa, manda mensagem. Quer fazer também. Pacotão? Fala assim, eu quero pegar, a gente faz pacotão. A gente faz. A gente faz. A gente não eu e Jean, a gente tá falando, isso não é muito boa figura, não. A gente ajuda todo mundo e é isso. Aqui é uma grande família. Se chorar muito, aí pronto. A gente, daquele negócio, a réplica não rola. A pessoa vem e a gente já fala, tá bom. Mas, brincando, mas a gente quer realmente que as pessoas participem, se encontrem, tenham um lugar para poder falar sobre literatura e fazer amizade, né? A gente conseguiu fazer grandes amizades aqui. E as pessoas entre si, não estou falando só da gente, não. As pessoas entre si vão se seguindo, vão conversando, e isso é fantástico. Exatamente. Isso, gente. Vamos finalizar. Hoje foi curtinho, só pra gente começar. Eu vou ler até o 10 hoje, tá? Vou começar a fofocar, tá? No grupo. E vamos conversando. Até o 10, hoje até o 10 é um terço já da meta. É super rápido. Vou ler até o 7. A gente leu 3 capítulos em menos de 40 minutos. É o que a gente conversou. É. Então, assim, gente, uma meta muito fácil de bater.
Exato. Tirar de letra. Gente, beijo, bom almoço e bom domingo para vocês. Gravação sobe ainda hoje, tá? Fiquem tranquilos. Tchau, tchau. Tchau.